Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Maligia. E como prometido, estou aqui para ajudar vocês, né, que vou fazer o Enem Digital na semana aí de revisão para vocês, né? A gente vai dar uma revisada aí em algumas questões de linguagens para ajudar vocês, beleza? Bom, ainda não saiu, né? Também estamos aí no aguardo para ver quando vai sair aí os gabaritos oficiais para a gente disponibilizar aqui no canal. Até então, não saiu os gabaritos oficiais. Então, quando sair, a gente vai disponibilizar aí para vocês, tá bom? Então tá, vamos fazer uma revisão aqui de linguagens, né? A gente já estava fazendo aí para quem ia fazer a primeira aplicação, não, a primeira prova, né, impressa. Então vamos continuar aí para ajudar vocês que forem fazer digital também, porque treinar questões é sempre importante, né? Inclusive pode cair algumas parecidas aí, até porque o INEP tem uma banca de questões, então pode cair algumas questões parecidas aí ao de 2019, né? Como eu disse aí, o último ano que teve Enem, então o mais recente aí, né, que foi de 2019. Então é bom revisar aí questões recentes, beleza? Vale lembrar, né, como eu disse aí para vocês, a primeira aplicação a gente tem também já pronta. E a gente também vai fazer a segunda aplicação, né? Mesmo que seja a PPL, seja fácil e tudo, a gente vai deixar aí para vocês treinarem questões, né? Para quem já fez a primeira aplicação e não fez ainda a PPL, que são outras questões, também pode ajudar vocês aí a revisarem também, beleza? Então tá, vamos para a questão 22, né? De linguagens do caderno, deixa eu ver aqui, do caderno azul. Segunda aplicação, tá bom, gente? Tem a primeira lá também na playlist aí, se vocês quiserem revisar também, podem revisar. E também outra coisa, quem for fazer o digital, né, que é inédito aí, não deixem também de treinar redações. Eu disse para o primeiro Enem aí, e agora digo para quem for fazer digital também para ajudar vocês. Não deixem de treinar redações, gente. Vão lá no site do G1, treinem bastante redações. Tem playlists de redações nota 1000 aqui no canal, então vão lá, assistam, leem bastante, porque isso vai ajudar muito vocês. Não importa o tema de redação que for cair, como eu sempre falo, treinem redações, tá bom? Leem redações, se espelhem nas redações nota 1000 e isso vai ajudar muito vocês. Beleza? Então tá, vamos lá para a questão 22. A questão 22, ela descreve o seguinte, olha só, é interessante, da fonte aí, né, da pesquisa da FAPESP, né, de 2015. Olha só que interessante, se a gente for olhar as fontes, inclusive eu estava pesquisando isso sobre o Enem agora, de 2020, que caiu numa questão até de biologia, né, sobre a questão do câncer lá, do tratamento, né, que não era radioterapia, era um outro lá, se eu não me engano. A fonte era de 2012, se não me engano. Então é interessante vocês buscarem também as fontes das questões. Olha só, no Enem de 2019, a fonte de 2015, né? Então, olha só, o Enem, é interessante vocês verem as fontes também das questões. É bem interessante, né, de onde eles tiram aí para elaborar as questões também, as notícias, né? Eu gosto sempre de olhar essas fontes quando tem, né? O Enem deixa aí as fontes das questões aí. Então, tem notícias bem interessantes, né? Se vocês quiserem olhar também, pesquisar. Então tá, aqui, né, de 2015. Beleza. Aí a questão descreve o seguinte, olha só. A expansão do português no Brasil. As variações regionais, com suas possíveis explicações, e as raízes das inovações da linguagem estão emergindo por meio do trabalho de linguistas que estão desenterrando as raízes do português brasileiro ao examinar cartas pessoais e administrativas, testamentos, relatos de viagens, processos judiciais, cartas de leitores e anúncios de jornais desde o século XVI, coletados em instituições como Biblioteca Nacional e Arquivo Público do Estado de São Paulo. No acervo de documentos que servem para estudos sobre o português paulista, está uma carta de 1807, escrita pelo soldado Manuel Coelho, que teria seduzido a filha de um fazendeiro. Quando soube, o pai da moça, enfurecido, forçou o rapaz a se casar com ela. O soldado, porém, bateu pé. Nem por bem, nem por mar. Não se casaria. Um linguista pesquisador estranhou a citação, já
já que o fato se passava na vila de São Paulo, mas depois percebeu, ele quis dizer nem por bem nem por mal. O soldado escrevia como falava. Não se sabe se casou com a filha do fazendeiro, mas deixou uma prova valiosa de como se falava no início do século XIX. Beleza, né? Aí a pergunta ela descreve o seguinte, olha só. Vamos lá, gente. Houve um probleminha aqui, mas vamos voltar. Isso. O fato evidencia que fenômenos presentes na fala podem aparecer em textos escritos. Além disso, sugere que o quê, né? A. Os diferentes falantes do português provêm de textos escritos. B. O texto de escrita usado pelo soldado era desprestigiado no século XIX. C. Os fenômenos de mudança da língua portuguesa são historicamente previsíveis. D. As formas variantes do português brasileiro atual já figuravam no português antigo escrito ou as origens da norma padrão do português brasileiro podem ser observadas em textos antigos. Pause o vídeo, tentem fazer vocês também, vamos ver se vocês vão acertar, beleza? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra D, vocês acertaram, né? Olha só, vai se tratar aí, né? As formas variantes do português brasileiro atual já figuravam no português antigo, no português antigo escrito. Por quê, gente? Primeiramente, né? Vamos ver por que não são as outras, né? Primeiramente, o que a gente tem que destacar? Olha só. A questão ela quer saber, né, o fato aí relatado, né, que ele evidencia fenômenos presentes na fala que podem aparecer nos textos escritos. Por quê? Se a gente for analisar aqui, o que o texto ele está descrevendo pra gente? Ele está descrevendo da fala do soldado, né, como ele falava, olha só. Forçou o rapaz a se casar com ela. O soldado, porém, bateu o pé, nem por bem, nem por mar, né? Não se casaria, tá? Aí, olha só, o principal assunto, o objetivo do texto aqui é a expressão dele, né? Aí ele vem descrevendo assim, um linguista pesquisador estranhou a citação, já que o fato se passava na vila de São Paulo, mas depois percebeu que ele quis dizer, né? Nem por bem, nem por mal. O soldado escrevia como falava. Não se sabe se casou, né? Mas deixou aí uma prova valiosa de como se falava no início do século XIX. Então, a maneira como se falava no século XIX, né? Aqui, no caso, o soldado, ele escrevia a maneira como ele falava. Então, isso que é o principal objetivo do texto. Ele quer descrever pra gente, né? Raízes e inovações da linguagem estão emergindo por meio de trabalho. Então, a maneira de como eram se falado aqui, na maneira como era a linguagem nesse período. Então, olha só, o texto vai sugerir aqui pra gente exatamente as formas variantes do português brasileiro antigo, do brasileiro atual, que já figuravam no português antigo. Por isso que vai ser a letra D. Depois eu vou explicar pra vocês. Por que não são as outras, né? Pra gente ver aqui. Olha só a letra A. Os diferentes falares do português provêm de textos escritos? Não, né? Aqui nem sempre, aqui só pelo fato, né, dele escrever a maneira que ele falava, não é esse o objetivo do texto. Aqui o objetivo do texto é exatamente aí as variantes, né? O estranhamento que aqui no caso o pesquisador teve é pela maneira que ele falava, né, nesse período. Então não é os diferentes falares aqui do português provém de textos escritos. Nem sempre isso acontece, né? Muitas pessoas podem falar de uma maneira e escrever de outra. Então, aqui no caso, a letra A também não é verdade. Então, cuidado para não confundirem só pelo fato da questão de escrever aí que ele quis dizer, né? O que ele quis dizer, que ele escrevia como falava. Isso não quer dizer que sempre, né? Que os diferentes falares portugueses não pode ser tomado como aqui no caso uma verdade absoluta, que os diferentes falares do português provém de textos escritos. Até porque não, né? A maneira que o soldado fala aqui, ele poderia ler outros textos, né? Outras maneiras de se escrever. Oh, gente, desculpa, houve um probleminha aqui. Mas aqui no caso, ele poderia ler outros textos, né? Aqui no caso, falar é diferente aqui, não vai. Os diferentes falares do português aqui não vão prover de textos escritos. Então, há aí uma controvérsia, né? Uma contradição aqui,
Nem sempre vai ser assim. Às vezes a pessoa pode, aqui no caso, ler textos de um jeito e falar de outros. Então, não é esse o objetivo da questão. Cuidado para vocês não confundirem. Olha só a B. O tipo de escrita usado pelo soldado era desprestigiado no século XIX? Desprestigiado? Não, né? Aqui no caso ele não, o pesquisador ele não vai desprestigiar, né? Olha só, o soldado escrevia, quer ver? Vamos para a parte aqui do texto. Isso, o linguista pesquisador estranhou a citação. Ele estranhou a maneira que ele falava, né? Que no século XIX. Mas isso não quer dizer que ele está desprestigiando aí a linguagem dele, o que é diferente. Então, cuidado para não confundirem um estranhamento com desprestigiamento, com desprestigiar algo. O fato de você estranhar não significa que você está desprestigiando, não. Ele está achando diferente, ele estranhou, ele achou diferente a maneira como ele falava, mas não é desprestigiar. Então, tá vendo a maldade das pegadinhas, né, das alternativas? Não é, aqui no caso, não significa desprestigiar, tá bom? Não é o termo correto, desprestigiar. Né? Olha só a C. Os fenômenos de mudança da língua portuguesa são historicamente previsíveis. De mudança, né? Ficou meio estranho isso daqui também, né? São historicamente previsíveis. Não podemos dizer aqui que são previsíveis, né? Gente, aqui no caso, né, em relação ao texto, cuidado com a alternativa C também. Olha a pegadinha, né, da questão. Se a gente for analisar, voltando aqui, galerinha, previsíveis, cuidado. Aqui no caso, os fenômenos de mudança da língua portuguesa são historicamente previsíveis. Eles podem sim ser previsíveis, né? Como também podem ser imprevisíveis. Aqui no caso da questão, é imprevisível, né? Porque, se a gente for analisar, ela descreve um estranhamento, né? Um linguista pesquisador estranhou a citação do soldado aqui, né? Já que o fato se passava na Vila de São Paulo. Então, é algo imprevisível. O fato da palavra estranhamento estar colocada aqui é que ele não esperava, tá certo? Ele não esperava, aqui no caso, né? A fala do soldado, a maneira como o soldado falava, a maneira como ele escrevia neste século. Então, aqui a gente não pode dizer que aqui, né, as formas variantes do português brasileiro atual já figuravam no português... Não, desculpa, eu tô fazendo confusão aqui. A C. Não, a gente não pode dizer aqui que os fenômenos de mudança da língua portuguesa são historicamente previsíveis em relação ao contexto, ao texto aqui, né? Ao estranhamento que ele teve. Então, não é algo previsível. Tá mais para ser algo imprevisível, né? O pesquisador aqui, ele estranhou a maneira como o soldado falava. Então, é algo... Tá mais para imprevisível, tá bom? Em relação ao contexto da questão, viu? Então, por isso que também não é a letra C. Olha só, a letra E, né? As origens da norma padrão do português brasileiro podem ser observadas em textos antigos. Norma padrão? Não, né, gente? Aqui a maneira, o próprio texto descreve o estranhamento de um pesquisador, aqui no caso de um linguista pesquisador. Então, não está relacionado à norma padrão, e sim a maneira, né, a variedade linguística como era se retratado neste século aí. Então, a gente não pode dizer que as origens da norma padrão do português brasileiro, né, que podem ser observadas em textos antigos, não se trata de uma norma padrão, e sim de uma variante, uma variedade linguística aqui, especificamente, né, retratada aí nesse século. Então, também não tem nada a ver aqui com norma padrão, né, especificamente, tá bom? Por isso que a letra D. Olha só, a única alternativa que fala sobre formas variantes do português brasileiro atual. Ou seja, muitas pessoas ainda falam dessa maneira, né? Nem por bem, nem por mal, né? Aqui no caso, que ele queria dizer nem por bem, nem por mal. Mas, aqui no caso, né, as formas variantes do português, aqui, por isso que é a letra D, né? As formas variantes do português brasileiro atual já figuravam no português antigo, ou seja, ele estranhou porque muitas pessoas ainda têm essa expressão agora, né, na contemporaneidade, e ele estranhou, esse linguista pesquisador aí, ele estranhou a maneira que ele falava nesse século, né, ou seja, o estranhamento dele é exatamente pelo fato dele
falar aí esse tipo de linguagem nesse período, né? Justamente pelo fato de muitas pessoas falarem agora na atualidade também dessa maneira, né? Então, o estranhamento dele, e é o próprio texto, se vocês forem analisar, ele destaca, né, o século aqui 19. Então, esse foi o estranhamento dele. Tá certo? Por isso que no caso que vai ser a letra D, a forma como ele falava neste século, que também muitas pessoas utilizam essa maneira, né? Essa linguagem, seria esse o objetivo do texto, esse vocabulário aí na atualidade, na contemporaneidade. Então, reparem que o texto, né? Olha que interessante, ele descreve um fato aqui do século XIX, né? Olha só que interessante, dos leitores, anúncios, aqui ele descreve, olha só, e depois no final, né, uma prova valiosa de como se falava no início do século XIX. Ele descreve um fato do século XIX, trazendo aí um relato, né, de um pesquisador, de linguista pesquisador que estranhou essa citação aí. Então, ele faz duas comparações, né, um pesquisador comparando aí como era se retratada a linguagem no século passado. Então, esse pesquisador, digamos assim, ele poderia ser um pesquisador contemporâneo, né? Então, ele faz dois fenômenos aqui, dois relatos aí, né, de tempos diferentes. Então, por isso que vai ser a letra D. E justamente pelo texto se tratar aí de uma variante linguística, né, de uma maneira diferente de se falar, né, digamos assim. Então, por isso que vai ser a letra D. Vão ser as formas variantes do português, né, a maneira de se falar, a linguagem, né, do português brasileiro atual, que já figuravam aí no português antigo. Por quê? Ele já, aqui no caso o soldado, ele já usava uma expressão aí, que é usada na contemporaneidade, né, por muitas pessoas, ele utilizava isso no século XIX. Por isso houve estranhamento aí, né, principalmente aí desse pesquisador em relação à fala do soldado descrita no texto, tá bom? Bom, espero que vocês também tenham acertado, né? Cuidado com as pegadinhas, né? Olha só, tem que analisar bastante os textos, né, por interpretação. Então, cuidado também, né? Eu digo para vocês, principalmente quem for fazer o Enem digital agora, né, tentem ler com calma, né? Eu sei que é difícil por causa do tempo, mas tentem tomar cuidado aí para não caírem nas famosas pegadinhas das questões, tá bom? Bom, espero ter ajudado vocês. Quem tiver alguma dúvida pode deixar nos comentários, né, que a gente vai tentar responder para vocês. E bons estudos aí para vocês, tá bom? Até as próximas revisões.